noite. Hoje estou aqui para mais um vídeo descontraído. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo, compartilha o canal, porque dia sim, dia não, temos assuntos do Projeto Fortemente, que é muito importante para a saúde mental, e dia sim, dia não, intercalado com o projeto, temos vídeos descontraídos, divertidos, para vocês rirem e conseguirem ficar bem aí, ter uma distração nessa quarentena, né? Bom, hoje eu vou começar um quadro novo aqui no canal, que são curiosidades de estados, que eu acho que tem muito estado no Brasil que é muito menosprezado. Ai, não vou pra tal lugar porque lá não tem nada. Ai, não gosto. Mas tu não gosta? Tu não conhece, como é que você sabe se não gosta? Então, eu resolvi hoje trazer curiosidades, explicação de algumas gírias, de algumas coisas que representam o estado e também alguns pontos turísticos interessantes. A cada vídeo que eu for fazer sobre estado vai ser de acordo com os estados brasileiros. Talvez depois eu faça sobre países e tal, mas por enquanto são estados. E hoje vou começar com o meu estado maravilhoso, Minas Gerais, que eu amo. Não sai de Minas por nada. Bom, então vamos lá começar. Bom, primeiro, algumas curiosidades curtas e surpreendentes sobre Minas que talvez você não conheça, talvez você conheça algumas. Bom, primeiro, você sabe aquela bandeirinha de Minas, assim, vou botar ela aqui. Você sabe o que significa o que tá escrito aí nela? Bom, eu não sei ler do jeito que tá aí, não. É Libertas quae seratamen. É o lema em latim da bandeira de Minas Gerais, que significa liberdade ainda que tardia. Bom, o estado de Minas é o segundo mais populoso do país, além de que seu produto interno bruto, que é o PIB, é bem alto. Sua capital é BH, Belo Horizonte, e entre as cidades mais conhecidas assim estão Juiz de Fora, Uberlândia, Ouro Preto e mais algumas que geralmente por conta de seu patrimônio histórico. Bom, o território de Minas é maior do que a França. Minas Gerais é a quarta maior unidade federativa do Brasil, ficando atrás apenas do Mato Grosso, Amazonas e Pará. Minas é o segundo estado mais populoso do Brasil, com 21 milhões de habitantes. Perde apenas para São Paulo, que tem 43 milhões. Bom, Belo Horizonte é a capital mineira, que é a terceira capital com mais aglomeração urbana do Brasil, com 5,5 milhões de habitantes. O estado possui o terceiro maior PIB entre os estados. Se você não sabe, Minas Gerais teve vários outros nomes antes de chegar no seu nome final. Bom, Campos de Cataguá, Minas Gerais de Ouro Preto, Minas Gerais dos Goitacazes, Capitania de Minas Gerais e Província de Minas Gerais. Ainda bem que ficamos apenas com Minas Gerais, né? Imagina a criança aprendendo a escrever esses nomes, gente. Tem jeito não. Minas Gerais é o estado com o maior número de municípios. São 853 cidades. As cidades mais populosas são, pela ordem aqui, respectivamente, Belo Horizonte, Uberlândia, Contagem, Juiz de Fora, Betim, Montes Claros, Ribeirão das Neves, Uberaba, Governador Valadares e Ipatinga. A primeira cidade de Minas foi Mariana. E Mariana, além de ter sido a primeira cidade de Minas, foi também a primeira capital. A menor cidade mineira, a menos populosa, com 818 habitantes, é a cidade de Serra da Saudade. Gente, eu acho que um bairro aqui da minha cidade, Pouso Alegre, tem mais do que 818 habitantes. Das 11 montanhas mais altas do país, 5 delas estão aqui em Minas. Algumas entre as divisas com São Paulo e Rio. O ponto culminante do estado, que é o ponto mais alto do estado inteiro, é o Pico da Bandeira,
com quase 3.000 metros de altura. A menor cidade em relação a território é Santa Cruz de Minas, com área um pouco maior do que o pequeno Principado de Mônaco. Das 10 cidades mais altas do Brasil, 9 delas estão em Minas Gerais, sendo Monte Verde, Senador Amaral, Ipuiuna, São Tomé das Letras, Bom Repouso, Gonçalves, Campestre, Marmelópolis e Santana do Garambel. Várias delas estão aqui perto de Pouso Alegre, então é aqui sul de Minas, maravilhoso, gente. É de onde sai o morango que você come, tá? Só que o morango que você come é um morangozinho assim. O morango que a gente come aqui é desse tamanho, menorzinho. É maravilhoso. Bom, eu não sei se você sabe, mas o Rio São Francisco, ele nasce em Minas Gerais, mais precisamente na Serra da Canastra. O Rio Paraná nasce também em Minas, mas entre ali Minas, São Paulo e Mato Grosso do Sul. A Inconfidência Mineira, um dos principais eventos da história do Brasil, ocorreu em Ouro Preto. Bom, muitas pessoas famosas saíram daqui de Minas e provavelmente você já ouviu falar sobre elas, já estudou sobre elas. Entre eles, Carlos Drummond de Andrade, Darcy Ribeiro, Altran Dourado, Guimarães Rosa, Murilo Mendes, Fernando Gabeira, Frei Beto, Mário Prata, Rui Castro, Fernando Sabino, Pedro Nava, Alberto Santos Dumont, Adélia Prado, Juscelino Kubitschek, Ziraldo, Rubem Fonseca e Paulo Mendes Campos, entre muitos outros, mas esses são os mais conhecidos. Bom, como o próprio nome diz, o queijo Minas surgiu aqui em Minas Gerais, que é um queijo muito amado no Brasil e no mundo, e sua produção é muito simples, porque ele não precisa passar por envelhecimento nem nada. E a minha mãe faz o melhor de todos, tá? O catupiry, que na verdade é queijo cremoso, é uma criação brasileira, certo? E ele foi criado por Mário e Isaíra Silvestrini, um casal de imigrantes italianos, em 1911, em Lambari. Aqui do ladinho, gente. A palavra catupiry tem origem tupi-guarani e significa excelente. Não é à toa que é muito bom, né? Bom, agora vamos para curiosidades de algumas coisas faladas aqui, que você provavelmente já ouviu, mas, cara, não entendi nada. Bom, primeiro de tudo, uai. Uai é uma expressão que a gente usa para tudo. Se a gente tá com raiva, uai. Aí a pessoa, uai nada. Se a gente tá surpresa, uai. Se a gente não entendeu, uai. Uai é muito versátil. Bom, mesmo sem conhecer Minas Gerais, é provável que você já tenha ouvido falar dessa expressão local. A maioria das pessoas acredita que se trata de uma gíria. Porém, a palavra possui uma origem bem diferente, por mais que hoje em dia seja usada como uma gíria. Para quem não sabe, o termo foi criado durante a época da Inconfidência Mineira e era utilizado como forma de identificação entre os membros da organização do movimento. Ao falarem uai, os participantes conseguiam se identificar e despistar da polícia portuguesa. Resumidamente, o termo significa união, amor e independência. Então vamos cultivar o uai como gíria aí, porque ele tem uma história maravilhosa. Bom, segundo, mineiro come quieto. Com certeza você já ouviu isso. Não é à toa que o povo de Minas Gerais é conhecido como aqueles que comem quietos. Ou seja, agem de maneira discreta, sem que ninguém perceba. A expressão tem origem no século XVII, principalmente no período marcado pela mineração. Durante esse período, devido à maior movimentação das cidades, passou a faltar muita coisa, principalmente alimentos. E para conseguir sobreviver, os moradores aprenderam a armazenar comida para poderem se alimentar. Daí surgiu a expressão come quieto. O famoso pão de queijo de Minas Gerais, quem nunca aqui de Minas foi para outro estado e falou, nossa, pão de queijo daqui não é igual ao de lá, cara. O de lá é muito melhor. E
vocês de fora aí que vieram pra cá e falaram, meu Deus, eu nunca comi um pão de queijo tão bom assim. Bom, um dos quitutes mais queridos do Brasil e também saboreado fora do país é o pão de queijo, sem dúvidas. O famoso pãozinho foi criado por volta do século XVIII. A receita envolve a junção entre polvilho de mandioca, gordura de porco, sal, manteiga e queijo. E é perfeito, né, gente? E o pão de queijo de Minas eu recomendo de qualquer lugar. Mas aqui do sul de Minas, pra mim, é o melhor. Bom, agora vamos falar sobre pontos turísticos de Minas. Eu separei alguns aqui, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Por mais que Minas não seja litoral e não tenha praia, tem muita coisa legal aqui pra ir. Primeiro lugar, Serra do Caparaó. Eu vou deixar imagens aqui e o nome. É situada na divisa de Minas com o Espírito Santo. A Serra do Caparaó é um destino turístico muito solicitado por viajantes de todo o Brasil, principalmente pelos amantes de montanhismo, pois é o Parque Nacional de Caparaó onde se localiza o Pico da Bandeira, que é o mais alto do Brasil. Bom, segundo lugar, Serra da Piedade. É simplesmente maravilhosa a vista. E ela fica no município de Caeté, que pertence à microrregião de Belo Horizonte, 1 hora de distância. Sabe aquele lugar calmo para irrecusáveis momentos de descanso? É lá. Terceiro, Ouro Preto. Uma cidade com muita história para contar e é maravilhosa. Você pode até se cansar um pouco, mas o sobe e desce das ladeiras de Pedra de Ouro Preto oferece a chance de você observar um cenário de outro tempo. Tudo é perfeitinho, desde as construções dos séculos 17 e 18 até o verde do entorno. Quarto lugar, Ibitipoca. Ibitipoca, é isso mesmo que você ouviu. Isso aqui, o nome é um pouquinho difícil de pronunciar, mas você fica apaixonado pela graciosa vila de Ibitipoca. É uma consequência certa. Se no núcleo urbano o viajante vai aproveitar uma atmosfera hippie perfeita, no Parque Estadual há o Circuito das Águas, com belas cachoeiras e duchas de águas douradas. E também trilhas de diferentes níveis e grutas. Em quinto lugar, Circuito das Grutas. Eu acho lindo. É uma importantíssima rota turística aqui de Minas, com mais de 2.000 hectares de área, aproximadamente 170 sítios arqueológicos e 50 grutas em áreas dos municípios de Belo Horizonte, Pedro Leopoldo, Cordisburgo, Sete Lagoas e Lagoa Santa. Em sexto lugar, Inhotim, em Brumadinho. Bom, em termos de cenários exuberantes, é impossível não citar o Instituto Inhotim, em Brumadinho, que nada mais é do que um museu ao ar livre com exposições de obras de arte contemporânea. Trata-se do maior espaço desse tipo da América Latina, que também oferece uma série de atividades recreativas. Em sétimo lugar, Capitólio. Capitólio fica localizada na região da Serra da Canastra e é um dos principais pontos de ecoturismo de Minas. O Lago de Furnas e o Morro do Chapéu são algumas das atrações que conquistam os privilegiados visitantes. Em oitavo lugar, São João del Rei. Bom, divide um espaço comum com Tiradentes na região chamada Campo das Vertentes e é uma cidade com forte presença da arquitetura barroca, em suas construções, além de esbanjar charme similar de Ouro Preto e outras cidades históricas. Em nono lugar, Bicame de Pedras, não sei. Esse aparente amontoado de pedras foi um aqueduto erguido por escravos no final do século XVIII, no município de Catas Altas.
para transportar água da Serra da Caraça até Brumado. Em 10º lugar, Pedra Redonda, em Monte Verde. É uma trilha muito concorrida pelos turistas e fica nas proximidades da divisa com São Paulo. Em 11º lugar, 12 Profetas de Aleijadinho. O arquiteto e escultor mineiro Aleijadinho é uma personalidade artística eminente em todo o Brasil. E os 12 Profetas de Aleijadinho, localizados na cidade de Congonhas do Campo, formam interessantes conjuntos de esculturas de pedra-sabão. E em 12º lugar, Savassi, em BH, Belo Horizonte. O que não há de... Mas o que há de especial nessas mesas espalhadas aí, Vitória? Bom, pode até parecer banal e destoante das atrações que eu falei anteriormente, mas a imagem acima tinha que fazer parte dessa lista, porque incorpora o bairro mais boêmico de Belo Horizonte, a Savassi. A capital mineira tem a fama de ser a capital mundial dos botecos. E o lema, se não tem mar, vamos pro bar. É muito conhecida por muitos cantos do Brasil. E ir até esse bairro é encontrar isso. Bom, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Um beijo!